Fala pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 16 de fevereiro de 2020, domingo, Rio de Janeiro, capital, e agora são 4 horas e 30 minutos, ou 4h30. Muito bem, este é o quadro Desmascarando Mentiras. Lembrando que os dois vídeos que eu tinha tirado devido àqueles problemas, eu retornei e agora estou fazendo esse aqui. Esse aqui ele é novo. Na verdade, existia um outro vídeo com esse, que eu abordava esse título. O título acho que era a mentira crentina, a mentira evangélica, uma coisa assim. Pastor teria profetizado da própria morte. Então eu achei por bem, achei melhor colocar este assunto neste quadro. Então estou colocando aqui, beleza? Então olha só, gente, o que acontece? Houve um acidente, foi em julho, acho que foi em julho, um acidente, exatamente em 2007 houve um acidente da TAM, que várias pessoas morreram, inclusive um pastor chamado Luiz Antônio da Luz, bem conhecido no meio pentecostal. A maioria dos evangélicos conheciam esse pastor, mesmo que não tivesse conhecido pessoalmente, que foi a maioria, não conheceu pessoalmente, mas conhecia a fama dele, certo? O que aconteceu? Inclusive em 2007 eu ainda era evangélico, ainda estava morando em Ipatinga, então eu assistia muitas as mensagens dele, via aquela coisa toda. O que acontece? Acho que foi em julho, se eu não me engano. Depois eu olho a data e coloco aqui no comentário aqui, melhor, no próprio vídeo, né, na hora da edição. Quando foi, sei que foi mais alguns meses depois do congresso. O congresso terminava, acho que em abril, e em julho ele morre. Tá? Acho que foi em julho, eu só não lembro o dia exato. E as pessoas disseram o seguinte, que pegaram uma parte da mensagem, tá? Que ele disse ter uma certa visão, beleza? Ele falou que foi arrebatado, teve uma visão maravilhosa. E nessa visão, o que aconteceu? Ele tinha visto a própria morte. É isso que as pessoas dizem. Só que você vai analisar, você vai escutar o que ele falou, a mensagem está gravada, tá? O que eu fiz? Eu baixei a mensagem. Claro que eu vou colocar aqui não a mensagem toda aqui. O vídeo todo tem 1 hora e 40 e poucos minutos. Eu vou colocar, tem quase 2 horas. Eu vou colocar as duas partes que ele fala sobre o tal arrebatamento, a tal visão que ele teve, e vou mostrar que ele não profetizou morte dele coisa nenhuma. Tá? O que as pessoas estão falando é mentira. Então eu vou colocar para vocês. Lembrando que eu baixei a mensagem porque eu posso ficar só com as duas partes, sim. Mas alguém pode, como o vídeo está no YouTube, o que acontece? Podem tirar e depois eu não ter como provar o que eu estou falando. Fábio, então me mostra aí o que você está falando. Aí a pessoa só pega uma parte do próprio trecho que ele fala lá da suposta revelação, e não foi coisa nenhuma, certo? Então claro que quando eu colocar aqui eu vou distorcer a imagem, porque embora uma figura pública, a pregação dele está aí, ninguém implica, mas eu vou colocar aqui, pode implicar, dizer que eu tô, sei lá, que agora tudo virou discurso de ódio, agora tudo alegam que é discurso de ódio. Então só peço a vocês um pouquinho de paciência, tá? Porque não vai ter como falar tudo em 10 minutos. Então peço um pouquinho de paciência. Então vamos lá então. Eu vou colocar o primeiro áudio, tá? Vocês vão ver aí o primeiro e depois eu vou colocar o segundo. Então vejam aí o primeiro. Estive na presença de Deus alguns dias em jejum e oração. Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus me deu um arrebatamento em espírito. Eu vi coisas que eu nunca imaginei que o Espírito de Deus mostraria para mim, homem tão incapaz, tão pecador. Mas quando eu estava na dimensão do mundo espiritual, o Senhor me fez olhar para a terra e dizer: volta, ainda há muito trabalho para ti, porque há muita gente que eu vou levantar antes do arrebatamento. Há muita gente que a tua boca vai profetizar, eu vou ungir, eu vou levantar, eu vou separar, eu vou escolher. Volta para a terra. Eu acordei pela madrugada, disse para minha esposa chorando, eu não queria voltar da onde eu estava. Foi tão bom que Deus me mostrou.
Eu queria ficar aonde o Senhor me levou, não queria retornar. O Espírito de Deus mostrou-me a minha família, mostrou-me a igreja, mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um invólucro escuro, e eram levados para um lugar que eu não enxergava, porque eu estava num lugar muito bom. Quando eu perguntei ao Senhor aonde eu estou, Ele não me disse aonde eu estava, mas eu entendi o que era, e eu disse: eu quero ficar. Ele disse: não, volta, ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muita palavra profética para declarar, através da tua boca eu ainda levantarei pequenos da terra. Esse aí foi o primeiro. Bom, essa parte aí ele fala mais ou menos em 25 minutos, tá, do vídeo. A segunda que é que as pessoas colocam mais para dizer que ele teria profetizado a própria morte. E agora eu vou colocar o segundo áudio, quer dizer, que é a segunda parte do vídeo que ele fala no final da pregação. Então vamos ver, vejam aí. Foi nesses dias, pastor Reuel, e eu estou dizendo isso pela primeira vez, somente a minha esposa acompanhou esta experiência. Foi nesses dias que eu tive um arrebatamento de espírito. Era uma madrugada, eu estava em casa, após orar por alguns momentos, fui deitar-me e não dormi. O Senhor me arrebatou em espírito. E eu já repeti e vou dizer de novo: eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Acordei-me pela madrugada em prantos, não pela tristeza da experiência, mas, pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Me deu um desespero quando eu voltei. Eu chorei a madrugada toda e disse para minha esposa: eu não queria voltar de lá. Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive, o Senhor me levou e me mostrou duas situações distintas. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá, eu me sentia tão bem. Mas chegou um momento que eu cheguei num lugar alto, e quem estava comigo disse: volta. Eu disse: por que eu tenho que voltar? Porque ainda tem muita coisa para fazer lá embaixo. É isso aí. Vocês viram o que aconteceu aí? Na primeira parte, engraçado que muitos, quando vão colocar, colocam só a última parte. Essa primeira que ele fala no início da mensagem, praticamente, ele diz o seguinte: que ele estava num lugar bonito, que ele via o mundo como um campo minado. Essa parte muita gente não fala, não coloca. Gente, as pessoas têm que ser imparciais, as pessoas falam assim: ah, vocês ateus distorcem tudo, vocês tiram do contexto. Não. Essa mensagem eu conheço muito bem, porque na época que passou essa mensagem, eu assisti a mensagem toda, porque eu era cristão, eu acreditava nesses troços, mas hoje não. Mas eu assisti tudo, eu conheço toda a mensagem, tá? Então ele pega o exemplo dele para colocar no título da mensagem, que era preservados por Deus, para dizer que ia preservar muita gente que estava cansada, que estava lutando e achando que estava sozinha. Mas olha só, na primeira parte ele fala o seguinte: que ele não queria voltar. Preste atenção, ele não queria voltar. Vocês podem voltar aqui, tá? Voltem a parte que eu coloco e vocês vejam. Ele fala: eu não queria voltar. Ele disse que ele via o mundo como um campo minado, onde vidas eram dilaceradas, tá? Pelas forças de Satanás. É o que ele fala no vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá acabando a bateria. Deixa eu colocar aqui. Se eu não colocar aqui para carregar, daqui a pouco acaba o vídeo, vou ter que fazer outro para complementar, mas vamos lá. Ele diz que as vidas na terra eram dilaceradas pelas forças de Satanás.
e enroladas no invólucro e levadas para um lugar escuro que ele não conseguia discernir. Então as pessoas, quando eles pegam essa parte de enroladas num invólucro escuro, porque quem viu a tragédia pelos jornais viu aquela cena terrível de guerra, sabe? Foi algo assim assustador, onde eles pegavam sacos plásticos, foi chamado de sacos plásticos, né? Enrolavam e aqueles corpos sendo tudo colocado, aquelas pilhas assim, aquelas filas, aquele caminho só de corpos. Horrível aquilo, foi horrível. Então as pessoas falam que esse invólucro, diz que ele profetizou, Deus tinha dado para ele a visão de que ele tinha visto esse invólucro, ou seja, essas pessoas enroladas e mortas. Só que uma coisa as pessoas não pegam. As pessoas, elas são tendenciosas. Geralmente as pessoas religiosas, em sua maioria, são tendenciosas. Uma coisa é você acreditar que o que eu vou desmascarar aqui é a mentira que estão fazendo em cima do que ele falou lá na mensagem. Eu não estou aqui para falar mal dele, para atacá-lo, não, mas eu vou dizer que ele dizer que teve arrebatamento, você pode dizer que é mentira. Isso não existe, tá? Essa declaração, não vou dizer que ele vivia só mentindo o tempo todo, mas essa declaração é mentirosa porque arrebatamentos não existem. E o que ele falou não aconteceu, então foi mentira, certo? Mas as pessoas religiosas, em sua maioria, gostam de pegar pedaços de uma fala e forçar interpretações para dizer que houve um acontecimento, para dizer que houve uma tal revelação divina que Deus já estava guardando ele. Mentira! Mentira, não teve revelação, coisa nenhuma, porque ele disse que ele via essas forças. Essa primeira parte, gravem bem a primeira parte, gente, do que foi falado. Ele disse que via como um campo minado sendo destruído, vidas destroçadas pelas forças de Satanás. Aí ele disse que estava num lugar muito bom, ele chorou com a esposa dele e disse que não queria voltar. Na primeira parte ele fala que esse Espírito de Deus aí mandou ele voltar, que ele teria muita coisa para fazer. Teria muita coisa. Que muita coisa é essa em poucos meses? Praticamente foi de que? Abril, maio, junho, julho, 3 meses praticamente. Que muita coisa é essa? História para boi dormir, né, gente? Mas vamos continuar. E a segunda parte, mesmo assim, ele não fala essa parte que ele via vidas destruídas, ele via o mundo como um campo minado e vidas sendo destruídas, destroçadas, dilaceradas, que ele fala, a palavra é essa, dilaceradas pelas forças de Satanás. Ele não usa esse termo. Mas ele fala do invólucro, que ele disse que viu, e a segunda parte que ele fala no final da pregação, ele diz o seguinte, que era para ele voltar, que ele queria ficar onde ele estava, porque ele via o que acontecia na terra, só que ele estava em outro lugar, ele entendeu que estava no céu. Nas duas partes que você escuta da tal revelação, do tal arrebatamento, ele contando, nós entendemos isso, dá para entender isso, mas é claro, tá? Só que, segundo a palavra que ele falou ali, segundo o relato dele, ele disse que o tal Deus, quem estava com ele, falou que ele ia voltar, que ele não ia ficar lá, porque tinha muita coisa para ele fazer ainda na terra. Então, dizer que ele profetizou porque ele viu os sacos enrolados nos corpos, aquilo ali foi a profecia. Não, porque ele estaria vivo segundo o que foi falado ali. Se aquela mensagem que ele estava falando, se aquilo ali for uma revelação verdadeira, se aquilo fosse, o que ia acontecer? Poderia acontecer o acidente que for. Ele iria sobreviver, ele estaria vivo até hoje. Ele iria morrer muito depois. Que muita coisa é essa que ele ia fazer? Pregar nos Gideões? Balela, né? Balela, né? Que ali todo mundo conhece como Gideões mercenários. Procura saber por quê. Quero nem falar muito para não me complicar aqui. Mas nas duas partes, você pode ver, as pessoas geralmente só colocam a segunda parte. Eu tenho essa mensagem, eu peguei a mensagem não porque eu acredite, não, mas para provar que não tirei de contexto. Tá? Só peguei as duas falas, lógico, não vou botar a mensagem toda, mas quem quiser a mensagem toda tem no YouTube. Se quiser eu passo o link e você baixa. Melhor você baixar do que você ver no YouTube para não dar audiência ao canal do cara que está colocando mensagens evangélicas para poder manter o povo dentro das igrejas. Mas e você mesmo que acredita, tudo bem, continua acreditando no Deus que você quiser acreditar, mas dizer que esse cara profetizou a própria morte é mentira. É mentira. Porque você pega as duas vezes que ele fala na mensagem dele,
Tá? Estou dando as dicas. O nome da mensagem é Preservados por Deus. Ela tem no YouTube. Tá? Quem quiser ver, assista, você vai ver. As 2 vezes que ele fala, dentro da mensagem, que ele teve esse arrebatamento, que não foi arrebatamento coisa nenhuma, tá? Ele disse que quem estava com ele, ou o Espírito, ou Deus estava com ele, falou para ele voltar, ou seja, que ele ia ficar na terra. Não que ele iria estar no lugar que ele estava, porque segundo ali o relato dele, que ele estava no céu, num lugar lindo, onde tinha coisas que ele julgava não ser digno de ter visto. É isso que ele fala, mas não é, aquilo ali é uma declaração mentirosa. Ele não falou a verdade ali. Ele não teve arrebatamento. Ele pode estar aqui empolgado com algo, imaginou algo. Sim, isso pode acontecer. Ele tem imaginado, sonhando. Como ele disse, uma parte ele fala que estava deitado. Em uma das partes, não sei se é na primeira ou na segunda, ele fala que teve um sonho, que Deus arrebatou ele em espírito, depois ele ter deitado, e quando ele levanta, ou seja, pode ter sido um sonho apenas um sonho. Só isso. Mas dizer que ele profetizou a própria morte não é verdade. Por quê? Porque nas 2 vezes que ele fala, se fosse verdade, ele estaria vivo. Ele estaria vivo. Claro que eu não vou humilhar, não vou dizer, cadê o teu Deus? Não, morreu. Não vou brincar com a morte dele, porque tem a família dele. Não vou brincar. Não estou fazendo isso. Antes que alguém venha querer ficar com raiva de mim, ficar querendo, vou te denunciar, vou te processar. Pode querer processar, porque eu não estou ferindo a honra dele. Agora, o que eu vou dizer aqui, o que ele falou ali, dizendo que aquilo foi um arrebatamento, não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque se fosse porque eu vou dizer, arrebatamentos não existem, revelações não existem. Se existisse, elas iriam se cumprir. E outra coisa, eu desafio qualquer um que diz que Deus revela, que o profundo escondido, porque quando é para revelar, dentro da Bíblia revela, né? Entre aspas. Revela para mim o número da Mega Sena, fala para mim, tá? O número da Mega Sena, eu acertando, eu até dou o dízimo na tua igreja. E dou uma parte para você também aqui revelar. Topa? Topa? Eu faço o desafio com você agora. Você que diz que revela o profundo escondido, vamos embora? Conversa, né? Então vamos lá. Então vou voltar aqui a falar o que coisa séria. Então, esse vídeo aqui é para quê? Para desmascarar a mentira. Porque esse pastor Luiz Antônio não profetizou nada. Nada. Tá? Se tivesse sido profecia mesmo, se tivesse uma revelação, e se isso fosse verdade, ele ficaria na terra. Porque ele falou que Deus ia usar esse homem para poder levantar pequenos na terra. Ele ia fazer muita coisa que não era a hora. Então, como é que ele ia levar aquele ano mesmo? Para de história. Meus amigos, agora, esse vídeo serve tanto para aqueles que querem desmascarar mentiras, quando alguém mostrar as besteiras dessas, entendeu? Serve tanto para meus amigos livres pensadores e para aqueles que estão enganados também, tá? Principalmente para aqueles religiosos que estão ainda acreditando nessas bobagens de revelação, de profecia, e dizendo que esse pastor revelou uma coisa que ele não revelou, tá? Segundo o tal arrebatamento, que na verdade é um arrebentamento, porque isso arrebenta o intelecto de muita gente, sabe? Ele teria que ficar. Então, gente, vamos tomar cuidado, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos pela paciência. Quero agradecer a vocês que têm me apoiado, vocês que têm divulgado os meus vídeos, comentado, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau.